E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque por mais que temos pessoas que jogam contra, confiança da construção cresce e atinge maior nível em quase 10 anos. Quem diz isso é a turma da FGV, né? IBRE/FGV. Fizeram um levantamento. Esquece o valor. Maior nível em quase 10 anos. Em quase 10 anos. Quase 10 anos. Agronegócio conquista quase 230 novos mercados no governo Bolsonaro. Só faltou um para ser 230. 229. Realmente é quase 230. 229. O Carlos colocou aqui, ó, a informação está lá disponível no Telegram de Bolsonaro. O número de novos mercados abertos desde 2019 para produtos agropecuários brasileiros chegou a 229 em 54 países. O governo federal, apoiando o livre comércio, gerando riquezas para o país e criando empregos para os brasileiros, é o nosso agro alimentando e comercializando produtos com todo o planeta, resultando em empregos e renda dentro do Brasil. O Brasil chegou a 43 novos mercados abertos para os produtos agropecuários desde janeiro até setembro deste ano. E o Carlos fala o seguinte, ó, tem aí um vagabundo, um ex-ministro mentiroso, que prefere enxergar com algo que não seja com os olhos do que encarar a realidade. Nada me surpreende vendo deste porcaria. Eles juram de pé junto que o Brasil, né, é uma pária internacional. Aí você vê aqui. Alimentação e bebidas caem em setembro, mas sobem 12,73% em 12 meses. Cai, mas sobe. Cai, mais sobe. Caiu, mais subiu. Caiu, mais subiu. O importante é criticar. Brasil tem gasolina mais barata que Estados Unidos, Japão e Alemanha. E, gente, foi sensacional ver a explicação do Paulo Guedes. Sabe, por A mais B. Porque ele começou a falar ele ia começar a falar do ICMS. Aí ele começou a puxar tantas coisas antes que quando falou ICMS, assim, o Igor só tinha como ouvir. Não tinha mais do que eu questionar. E falou, pô... E por que isso não avançou? Aí ele falava antes. Não, por causa disso e disso. Ele... Senado, né? Isso daqui, o Paulo Guedes deixou claro. O governo não fez isso por questão política eleitoral. O Guedes conta como foi nisso, que eles queriam criar um fundo, sabe? Pra você vir como um... Não seria... Como é? Nossa, agora me faltou a palavra na cabeça. Subsídio. Era um fundo pra subsidiar a gasolina e blá blá. O Guedes falou, não, pô, para isso, não é o caminho, não começa por aí. Vamos aqui outro, vamos ver aqui as formas, etc. Vamos primeiro cortar imposto. Aí foi falando, construindo, etc. E falou, isso daqui é uma medida permanente. É uma medida permanente. Aí o Igor perguntou, pô, mas e os estados e blá blá blá? Aí o Guedes contou, por exemplo, que rolou no estado do Maranhão, a cara de pau. Um estado onde a arrecadação meio que quase que dobrou e ainda assim não estava honrando seus compromissos com organismos internacionais, com bancos internacionais, e é o governo que teve que assumir o pepino. E ninguém fala isso. E todo mundo joga pedra no governo. Aquela entrevista de Guedes ontem, eu acho que ela virou uns votos, eu tenho pra mim que aquela entrevista virou uns votos. Porque é difícil o cara abrir ali pra falar, não, eu vou criticar e não ficar encantado com o que o governo vem fazendo. Olha isso aqui. Uma revolução silenciosa. Marco do saneamento. Aprovado em 2020. Projeto de saneamento básico de 6,2 bilhões vai a leilão no Ceará às vésperas da eleição. O que tem a ver se é a véspera da eleição, etc? Tá todo mundo querendo entrar no mercado. Gente, isso daqui só tá acontecendo, não só... Eu falo pra vocês, isso daqui foi uma das maiores coisas que o governo já fez. Porque não foi só o governo assim, não, vamos fazer. Trouxe a ideia. Bolsonaro teve que peitar. Inclusive, o político do Ceará, o Tasso Gereissati, porque Bolsonaro, ele vetou o artigo 16, que concedia para os governos estaduais, se eles quisessem ter um período de 2, 3 anos, para renovar por mais 30 anos as concessões para as empresas estatais. Ou seja, às vezes ia levar 30 anos para o mercado realmente abrir. E o marco do saneamento, o governo recebe 2 vezes. Primeiro, o pagamento, né, para o cara poder explorar a região. E uma vez que o cara paga, ganha, ele ainda tem que botar mais dinheiro que é para investir. E garantir a universalização de água potável e esgoto para as pessoas.
foi o próprio Estadão, quando falei em Revolução Silenciosa, que trouxe essa matéria. E eu adorei a comparação falando que o marco do saneamento vai causar no Brasil a mesma coisa que foi o marco da telecomunicação. Quando foi aquela mudança que, sei lá, comprar uma linha telefônica era às vezes mais caro que comprar uma casa. E hoje em dia a gente vê aí, né, tem mais celulares do que pessoas. Esse é o marco do saneamento. É dinheiro que está entrando no cofre do governo, é investimento pesado que está fazendo, melhorando qualidade de vida, gerando emprego, movimentando a economia como nunca. Obras gigantes, né? Porque são ao redor de quase toda a cidade. Mas isso aqui as elites não estão nem aí. As elites estão preocupadas com Lula, né? Não, o teto de responsabilidade de gastos deixa de lado. Bolsonaro também falou sobre uma coisa que o Guedes explorou muito bem, que foi a questão da digitalização. Ele fala, isso aqui o Bolsonaro postou de manhã, Guedes comentou à noite lá com o Igor. Digitalização. O Brasil conta com 4.900 serviços à população. O Brasil é o 7º país em serviços públicos digitalizados, segundo o ranking do Banco Mundial. Estima-se em 4,5 bilhões por ano de economia para os brasileiros, desburocratizações e ganho de tempo. Gente, 4,5 bilhões a menos que o povo estava pagando. Olha o imposto sindical. Se ele voltar com 1%, vai bater aí possivelmente 4,5%. O governo Bolsonaro tirou 4,5 bilhões, digitalizando, e a volta de um governo Lula pode representar um aumento de 4,5 bilhões. Só com o imposto sindical. O novo imposto sindical. Digitalização de serviços públicos começou em 2000. Até 18 anos, quase 2 décadas, 1.979 foram digitalizados, ou seja, 40,4% de digitalização em 18 anos. De 2019 a 2022, mais de 1.716 serviços foram digitalizados, ou seja, 35% em apenas 3 anos. Hoje, dos 4.900 serviços, 3.695 estão totalmente digitalizados. Com isso, alavancamos o Brasil no mundo da digitalização e o Brasil é o primeiro país em serviços digitalizados nas Américas, à frente até mesmo dos Estados Unidos e do Canadá. Mas para grande parte dos oligarcas brasileiros, né, o governo Bolsonaro não é muito bom. Não é muito bom.